Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Graça e paz, irmão. Vocês ouviram o que o pastor Melk falou? É estranho, né? Porque você vê o Melk que dificilmente ele fala sobre dinheiro. O Jota odeia falar sobre dízimo e oferta. Eu também odeio falar. Porque a gente tem uns amigos, né? Aqueles amigos que falam assim, você é tudo rico, né? Pastor, tudo para roubar, né? Você ouve dos amigos, mas dos inimigos você não ouve então, né? Mas a gente realmente está vivendo um tempo de muito milagre. Tudo isso que você está vendo aqui é milagre. Desde quando a gente chegou aqui, que isso aqui não tinha cheio de parede. O Sandrinho estava com nós aqui, o Sandrinho, o rapaz, estava com nós aqui. Ele derrubou tudo isso aqui na marreta, desse tamanhinho assim, pessoal homem forte. Meu Deus do céu. Está aqui? Cadê ele? Aí, Sandrinho! Uhul! Aplauda o Sandrinho, querida. Coisa linda. E a gente viu tanta coisa aqui. Quando eu vejo o meu que falar assim, que ele tem uma palavra profética, eu fico, uau, porque não é uma coisa que ele fala. Então, você que está nos assistindo, mas até agora não teve nada, está falando só de dinheiro, não é. É que aqui fora tem uma arena para o filho desse povo, aqui dessa entrada, que nós estamos fazendo ali, para 200 pessoas, 200 meninos, que não cabe nem em cima, está numa salinha tudo apertado. A gente quer fazer um palco, quer fazer arquibancada, para que ele possa chegar e ir para o culto dele, amém, querido? Então, quando a gente fala para você, isso desafia você, não é para mim trocar de carro, que eu estou com uma BMW, agora eu vou pegar uma Mercedes-Benz agora. É mentira, você que está vendo na internet, estou sem carro, não tem carro, é brincadeira. Já viu o corte já, né? Tá vendo lá que é trocar de carro, né? Não. O meu que tem um K, o super carro K dele. Um K Forder, né? Então não é pra gente. Compre esse sonho conosco. Gente, sonhe com a gente. Fecha teu olho um pouquinho. Imagina. Fecha o olho. Imagina essas cadeiras todas novas. Dá um aleluia aí. Imagina lá fora a arena toda pronta para os nossos filhos. Dá glória a Deus aí, irmão. Imagina uma cozinha comunitária para servir alimento para o povo ali fora. Dá glória a Deus. Imagina um jardim na frente, onde você possa vir orar, você possa trazer seu filho e ter um tempo com ele. Imagina as salas de aulas todas preparadas para o teu filho, com cadeira legal, com material didático legal. Imagina isso. Abre o teu olho. É isso que a gente quer, que você sonhe com a gente. Porque se nós tivéssemos dinheiro, eu, o meu, que o Jota, a gente comprava tudo, mas Deus não quer. Ele quer que você faça parte do sonho desses 3 doidos. Amém? Olha para o teu irmão que está do lado e fala assim, depois disso tudo, vamos sonhar junto. Amém, obrigado. Querido, hoje eu quero falar para você uma coisa sobre encontro. Você já encontrou alguém na rua? Cadê o André? Vai lá, André. Demorou, né? A gente combina tudo, paga cachê e se demora. Um encontro.
o cabelo um pouquinho, né, filho? Preocupação. Preocupação, né? Tá bom te ver, viu? Obrigado. Pra onde você vai? Lá? Vou junto com você. Opa. Vamos lá, tomar um Obrigado. café? Vamos tomar Uma pizza? a pizza aí sim. Não dá, Tá, nós temos glória. diabetes, não podemos comer Não essas pode coisas, mais, não. podemos. Isso é um encontro. Amém? Agora quero que você veja um encontrão quando você está com alguém na rua. Um encontrão. André, vamos lá. Obrigado, André. Aplauda o André, querido. Olha o dom da igreja. Obrigado, amor da minha vida. Tem que avisar que vocês vão tirar foto, porque é umas fotos bonitas. Né? O Jota e o Melchior tem umas fotos lindas, tudo assim, ó. Você teve um encontro com Jesus? Ou você teve um encontrão com Jesus? Como é que foi? Pensa um pouquinho aí. Você teve um encontro, e a partir daquele dia sua vida tomou outro rumo, e você foi onde ele foi, ou só bateu no outro e falou, beleza, tamo junto, tchau. Quero falar para vocês sobre o encontro, inclusive nós estamos nessa temática em 3 ministrações. Eu falei sobre o encontro da mulher samaritana na beira do poço com o Senhor Jesus, quarta-feira. E domingo eu falei do encontro do Senhor Jesus com o gadareno endemoniado. 2 encontros. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. O encontro não finaliza um propósito, ele dá início a um processo. Vou repetir. O encontro não finaliza o propósito, ele dá início a um processo. Para que o propósito aconteça nesse encontro, é necessário um processo. Eu encontrei o André aqui, e nós caminhamos juntos, conversando, gastando tempo um com o outro. Né? Aqui foi bem rápido, mas isso é uma vida, uma caminhada. E o encontrão é quando você conhece Jesus, mas ele segue o caminho dele e você segue outro. Vocês só se esbarraram. 4 pessoas que tiveram um esbarrão com Jesus. Primeiro, um jovem rico. Ele procura Jesus no livro de Marcos e fala com o Senhor, Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? O Senhor fala, seja fiel, honre teu pai e tua mãe, não adultere, não mate. Ele fala, isso tudo eu já faço. O que mais eu preciso fazer? O Senhor não tinha falado que precisava fazer mais nada. A salvação não é por meritocracia, é por misericórdia e graça. E aí Jesus fala, você quer mais então? Então vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí ele falou assim, não dá para fazer isso. E ele esteve tão perto de herdar a vida eterna, mas perdeu por causa de dinheiro. O que Jesus disse para esse jovem rico não tinha a ver com o que ele tinha que fazer a mais. Era somente fazer o que o Senhor Jesus falou. O processo é fazer o que o Senhor disse. Ele disse 2 coisas para a gente, que são a base do Evangelho hoje, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao teu irmão como o teu próximo como teu irmão. Mas a gente quer saber, o que mais eu posso fazer? O propósito não foi cumprido. O jovem rico esteve diante da vida eterna, mas escolheu os bens finitos. Outro homem que teve um encontrão com Jesus, Judas Iscariotes, no livro de Mateus. Jesus escolheu entre os 12, depois de descer do monte, onde eles estavam orando, o Senhor separou 12, separou Judas do meio. O processo que Judas passou.
Ele esteve ao lado de Jesus por anos, viu milagres, viu coisas acontecendo, ouviu ensinamentos, mas o propósito não se cumpriu. Ele tinha um chamado, mas ele se rendeu ao seu coração enganoso e traiu Jesus. Foram pessoas que tiveram encontraram, tiveram a chance, mas escolheram o caminho oposto e decidiram não ter a vida eterna, não ter uma vida em Jesus. Pilatos chega diante de Jesus e fala assim: eu sei que você é inocente. Ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele passou por um processo. Ele lavou as suas mãos e preferiu agradar o povo. Veja bem o que eu falei, todo propósito passa por um processo. Você tem um encontro, mas antes do propósito acontecer na sua vida, há um processo a ser traçado. E se você não passar por esse processo, ou não responder bem, o propósito não se cumpre, mesmo você conhecendo Jesus ou tendo encontro com Ele. Vocês estão me entendendo? Pilatos, propósito não cumprido. Ele se encontrou com a verdade, mas não teve a coragem de fazer o certo. E perdeu a salvação também. Existem outras inúmeras pessoas na Bíblia que tiveram encontrão com Jesus. Mas teve alguns que tiveram encontro. Teve uns que se encontraram e a história mudou. Zaqueu. Jesus está entrando em Jericó. Zaqueu, 1,45 m, de pura estatura física. Pulando no meio. Ele olha e faz o quê? Ele tem um encontro, ele vê Jesus. Mas tem um processo. Qual é o processo, pastor? Ele sobe na árvore. Ele sai do lugar que ele estava para ir para um lugar onde o Senhor não podia ver. Tem que sair do lugar que você está, irmão. Tem que sair da mesmice que você vive, do cotidiano que você vive. Você tem que aparecer para Jesus e buscar Jesus e falar: estou aqui, subi na árvore. O que aconteceu? Jesus passou de baixo, olhou para ele e falou assim: Zaqueu, vou passar a noite com você na sua casa, vou jantar lá. E olha o que aconteceu com isso. Olha que coisa mais linda. Zaqueu sobe na árvore, Jesus o vê, Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. Zaqueu reconhece, olha o processo, que ele é pecador, que ele é errôneo, se arrepende e devolve tudo aquilo que ele tinha roubado e restitui o dobro de vezes às pessoas a qual ele tinha feito algum mal. E qual que é o resultado desse processo? Zaqueu foi salvo e se tornou uma testemunha do reino através da restituição que ele fez naquelas famílias. A mulher samaritana que nós falamos, Jesus encontra no poço e ela questiona Jesus em tudo. Foi o encontro dela, foi um encontro questionador. Ela perguntou tudo: quem ele era, se ele sabia onde estava, por que ele queria, porque se ele tinha água, se não tinha caneca. Ela fez tudo. Ela pergunta. Aí Jesus, no processo, revela para ela quem ela é primeiro. Fala: você chama o teu marido, lembra que eu falei? Ela falou: não tenho marido. Ele falou: é verdade, nem os últimos 5 que você tiver eram maridos. E ela reconhece. Nesse processo ela volta à cidade e anuncia. E qual que foi o propósito que o Senhor tinha nisso tudo? Uma cidade inteira vem atrás dela para conhecer Jesus. Teve encontro com Jesus. Irmão, se não tiver gente vindo atrás de Jesus por sua causa, tem alguma coisa errada. Se não tiver nenhum curioso, por que você está ficando essa pessoa aí? O que está acontecendo com você? Nós estamos ainda dando encontrão com Jesus. O gadareno, Jesus vai encontrá-lo vivendo entre os sepulcros e dormindo entre os mortos. Quantos de nós já fizemos isso, né? Aquilo que eu falei no último culto, dormindo entre os mortos ali, dormindo em sepulcros, vivendo com pessoa que está morta, que não tem fogo para mais nada. Jesus o liberta. Ele fica em perfeito juízo e pede para seguir Jesus, mas o propósito era outro. Jesus diz: não, vai para a tua casa e conta tudo quanto o Senhor te fez. E ele se tornou o maior evangelista em Decápolis. 10 ilhas somente ele evangelizou. Aquele louco. Quando você tem um encontro real com o Senhor,
e você aceita passar pelo processo que tem, você sente o propósito. Alguns anos atrás eu tive um encontro com o Senhor, tive um esbarrão com o Senhor. Começou com um grande esbarrão. Depois de 2007 eu tive um encontro com o Senhor, quando eu adulterei e caí. E nessa queda minha em 2007 eu perdi tudo que eu tinha. E começou um processo na minha vida. E hoje, 2025, eu chorei vendo a minha filha cantar aqui de uma maneira assim que eu agradeci a Deus. Eu estava falando com o Docinho. Falei, isso é porque nós, do nosso encontrão, nós fizemos um encontro com o Senhor e vivemos caminhando com Ele até hoje. Teu irmão, não se preocupa, caminha com Jesus que tudo muda. Ele muda qualquer história, Ele inverte qualquer decreto. Não existe nada que possa ser dito sobre a tua vida, sobre a minha vida, que o Senhor não possa mudar, que Ele não possa inverter, que Ele não possa curar, que Ele não possa restaurar, que Ele não possa renovar. E hoje aqui eu vi a fidelidade do Senhor, e eu ter aceitado o processo, foram 17 anos, irmão. E eu vi minha filha aqui, o Davi, quarta-feira, meu cunhado, o Noah, o Tauan, todos aqui, mas agora que eu vi a Raque hoje, eu até falei com alguém que estava ali atrás, cara, eu estou vendo ela, que a Radassa era assim, ela tinha uma mamadeira que ela mamava, e ela tinha um gloss, um batom que ela passava na boca, então ela mamava e passava o batom na boca. Andava com o salto alto da mãe dela, com 4 aninhos em casa assim, sabe, chegava assim, e eu vi ela aqui. Irmão, se eu não tivesse feito o que eu fiz em 2007, onde que ela estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Onde a minha família estaria hoje? Mas chega um momento na sua vida que você tem que falar, basta. Você precisa parar. E começar o caminho do Senhor, o caminho de Cristo. Não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, como no meu caso, 17, 18 anos, não tem problema. Porque a hora que você vê o propósito se cumprindo, você fala, valeu a pena. Valeu a pena ver ela aqui. Valeu a pena ver essa igreja cheia. Valeu a pena ter amigos como o meu, como o Jota, como vocês. Valeu a pena. O propósito não termina com o encontro. Existe um processo. Não fuja do processo. E você vai me perguntar, tá, pastor? E como é que fica isso, né? E aí? Existe um segredo para que o propósito se cumpra na sua vida. Tomar aquele gole de água, como é que fala? Para dar um suspense, né? Um chazinho. Que não falte chá na vida de quem fez esse chazinho aqui, em nome de Jesus. Foi você, né? Permanecer. Eu vou começar a pregar. Isso que eu fiz até agora foi a introdução do que eu vou falar. E a palavra hoje é permanecer. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, verso 1. Quem achou, fala cheio. João 15, 1. Quem achou, fala cheio, pastor. Ai, Jesus. Quem achar por último vai pagar o dobro hoje para mim. O primeiro também. Estou brincando. João capítulo 15, versículo 1. Se você não achou, tem ali no nosso telão também. Mas se você quiser procurar no seu smartphone, na sua Bíblia, eu vou ler. Diz assim, João 15, capítulo 1. Preste bem atenção, meu filho e minha filha. O segredo que existe para que você fique no propósito do Senhor. Aqui diz Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não
permanecerem em mim, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. A chave para que esse encontro não vire um encontrão é a sua permanência em Cristo. É você permanecer naquilo que você se propôs a fazer. Quando você tem um filho e uma filha, e você, assim que eles começam a crescer, você fala, bom, vou fazer um plano para levar os meus filhos a uma faculdade. E você traça uma linha, e você permanece naquele projeto e naquele processo. Você quer trocar de carro? Você fala, eu preciso economizar tanto por mês, para que no final do ano eu possa juntar mais tanto e trocar de carro. Você quer trocar de casa ou comprar uma casa? Você faz um propósito com a sua esposa, os dois começam a guardar dinheiro, começam a fazer os seus cálculos, permanecem e no final do ano vocês compram a casa. Se você quer ficar em Cristo, você começa a orar, você começa a se separar da aparência do mal, você começa a investir tempo na companhia do Espírito Santo todos os dias. Você vai deixando de viver para você e passa a viver para Ele. Você vai permanecendo no Senhor. Você vai permanecendo. Aquela palavra que antes era torpe na sua boca, ou aquele pensamento algoz que vinha na sua mente, de repente ele começa a não ter mais efeito na sua vida. Mas tudo isso é definido na permanência que você tem. Então veja bem, para que o propósito se cumpra no encontro com o Senhor durante o seu processo, é necessário a permanência em Cristo. É necessário que você caminhe com Cristo. É necessário que você abra a mão da sua vida por Cristo. Posso ouvir um amém teu? Se você for ver, Zaqueu permaneceu, se tornou um homem justo e seguidor de Cristo. A mulher samaritana permaneceu, porque ela continuou indo buscar água nos outros dias. E ela continuou permanecendo no Senhor. Eu creio que todos que se achegavam a essa mulher eram convertidos ao Senhor. O gadareno permaneceu e abriu igreja para tudo que é lugar. Eles permaneceram. E todos que não permaneceram, não cumpriram o propósito. E não foram cumpridores daquilo que o Senhor determinou para eles. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: você tem permanecido nesses dias? Ou esse mundo exterior tem balançado tanto a sua fé, que você ainda continua sendo governado pelo jornal, pela CNN, pela Record, pelos tabloides que falam sobre isso, sobre aquilo? Ou você crê que o teu Salvador e Redentor habita no céu e que você é salvo em Cristo? O que governa a sua vida? O que permanece na sua mente? É a palavra do Senhor ou a palavra do jornal? O que permanece na sua mente é a palavra que o Senhor diz que em mim, tudo que pedirem em meu nome o Pai lhes dará? Ou você continua achando que vai acontecer tudo isso e nós vamos ser envergonhados? E pode ser que muitos de nós que estamos aqui passemos por tribulação. A palavra do Senhor diz que no dia do juízo, muitos que se chegaram a Ele tinham vindo da tribulação. Mas isso não quer dizer que nós não vamos permanecer naquilo que o Senhor falou. Endireitai as vossas veredas, diz o Senhor. Aí eu fui tentar entender o que é permanecer. A definição que tem em permanecer. Permanecer é continuar. Você está no caminho? Continue. Você está orando? Continue.
Você está se santificando? Continue. Está buscando ao Senhor? Continue. A segunda opção é manter-se constante. Se você ora 5 minutos por dia, continue orando 5 minutos por dia. Se você ora 2 minutos por dia, continue. Pastor, só 2, antes 2 do que nada, meu filho. Não, pastor, vou orar 1 hora. Seja constante, ore 1 hora. Persistir. Persista na luta contra a sua carne. Teu coração, o coração de muito que nesse momento aqui já está chateado comigo. Eu sei. Eu recebo uns zap depois. Mas eu não ligo, gente. Falei para vocês. A boa coisa de ficar velho é que já não importa muito mais o que vocês pensam. Né? Eu não fico mais. Se tivesse 20 anos, eu ia falar, caraca, mano, tem que agradar os caras. Eu tenho quase 70, estou indo para 60, tanto faz. Mas eu vou falar para você o que eu falo para mim, isso é que é para mim também. É para minha casa, é para os meus filhos. É preciso que nós venhamos a nos converter completamente. O Senhor está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para levar você e a tua casa. Jesus está voltando. Está às portas, irmão. Pastor, eu ouço isso desde que eu sou criança. Eu não, e estou com medo. Eu quero que ele leve eu. Quando ele voltar, eu quero estar pronto. Malinha na porta. A Maria do lado, Piazá tudo casado, né? Agora cada um deles responde por eles, né? Eu agarradinho nela. Você também vai comigo. É linda minha nora, né? Coisa mais linda da minha vida. Ela vai matar eu depois, mas tudo bem. Olhe por mim, igreja. Querido, o encontro é importante, tá? Eu não estou menosprezando o encontro. É importante encontrar Jesus. Mas o permanecer nesse encontro é fundamental. Quantos aqui tiveram aquele encontro que você chorou desesperadamente? E você chorou, e você ficou, passou 1 mês, você estava igualzinho de novo. Não levanta sua mão, eu levanto para todo mundo. Eu, muitas vezes. Permanecer é um posicionamento. O encontro é uma escolha ou sua de fazer. Mas a permanência é uma decisão tua. O Senhor não pode obrigar você a permanecer nele. Ele te dá a direção. Você quer ficar assim? Permaneça em mim. Você quer não pecar? Permaneça em mim. Você quer orar mais? Permaneça em mim. Você quer se santificar? Permaneça em mim. E se você errar, permaneça em mim. E se você cair, permaneça em mim. E se você tiver medo, permaneça em mim. E se você ficar doente, permaneça em mim. Permaneça em mim. Continua comigo. Resista às mudanças. Persistir é resistir às mudanças. Gente, nosso mundo está uma loucura aí fora. Eu sou péssimo para rede social, sou péssimo para todos esses trem aí. Eu tenho medo, às vezes, de dar positivo numa coisa que não é para dar. E aí, uns falam dos fake, que é mentira, que é verdade. Aí eu acredito que é. Para mim, tudo que estaria é verdade. Aí os meninos falam, não, pai, isso é mentira. Aí eu vou lá, tento tirar e coloco o coraçãozinho. Aí vou ver uma moça que postou e fico com medo de ela achar que eu estou pensando em alguma coisa. Eu tento tirar o coração, vai mais 2 coração junto. Então, é um terror. Aí eu pergunto para Maria, o que eu fiz? Olha aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Esses dias, quem que foi? Estou fazendo um negócio com a empresa da Rá, ela mandou uma foto para mim assim, ela morena, eu não enxergo, né? Moreno, cabelo assim, falando assim, e aí? Né? Gente do céu, eu já falei com Maria, que é isso aqui, ó. O que eu falo? Você é uma pessoa da igreja, não é? É tua filha. Eu falei, tá bom, mas por que eu falei? É a Radassa. Mas que esse nome aqui é o nome da empresa dela, amor. Eu falei, então tá bom. Resistir às pressões. Você tem que ser igual ao mundo. Você tem que parecer. Tem que vestir o que todo mundo veste. Tem que comer o que todo mundo come. Tem que pensar como todo mundo pensa. Senão você não faz parte desse mundo. Ei! Você não faz parte desse mundo. Vou repetir que você ouviu um aleluia ali de uma pentecostal ali, glória a Deus. Você não faz parte desse mundo.
Eita glória! A gente não faz parte, irmão. Se você quiser fazer parte do mundo, você é inimigo de Deus. Porque quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não fecha as duas coisas. Então resista à pressão de ser igual, de fazer igual, de aceitar o que todo mundo fala. Não. Mas eu não posso falar, porque senão você... Como é que fala? Você... Isso, que eu nem sabia o que era, né? Eu fiquei sabendo. Você é cancelado. Eu falei, vai mudar o quê? Não, as pessoas vão parar de seguir você. Tô nem aí. Tô nem aí, né? Tem que falar. Teu filho chega para falar com você, tua filha, converse com eles. Fala, não, minha filha, você é a princesa maravilhosa. Você não precisa estar desse jeito, não. Esse sujeito aí não merece, não. Isso aí, ó, tem que... Bota ele para orar. Vai sair, filho, você vai aonde, filhão? Vou sair, tá, mas que hora que você volta? Ô, pai, que hora você volta? Vou voltar meia-noite. Eu fico na sala esperando, irmão. Foi assim até os meninos tudo casar. O Davi, noivo da Lavínia, quando ele volta, eu ligo para ele, meia-noite. Onde você está? Estou aqui na casa da Lavínia, pai. Estou indo para casa já, tá? Tá bom. A Maria, amor, pelo amor de Deus. Ele está com 24, vai casar. Mas não casou ainda. Seja aquele que guarda a sua casa. Águia, olho, vigia. O sentinela não dorme. Posso ouvir um amém? Estou caminhando para o final. Como permanecer então, pastor? O senhor falou isso aí tudo. Ali Jesus deixa que para eu conseguir ficar no propósito, eu preciso permanecer. Mas é engraçado, quando o Senhor fala isso, permaneço em mim, logo depois ele morre. Imagina os apóstolos, ouve isso aí. Aí fala, esse cara está me tirando, né? Ele mandou eu permanecer e morreu, e agora soube, né? Como é que vai ficar se ele não está aqui? Só que aí, no capítulo de João, no 14, coloca aí, filha, para mim. João 14, verso 15 ao 17. Nossa, essa menina que está ali na mídia é uma benção. Ela pegou hoje, mas é uma giraia essa menina, meu Deus. Vocês lembram do giraia aqui? Alguém lembra do giraia, não? Legal, nós temos uns ainda, né? Né? Tá bom. Diz assim: se vocês me amam, Jesus falando no verso 14, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará para sempre em vocês. Aleluia! Oh, glória a Deus, meu irmão. Está aí a resposta para matar a charada, encerrar a pregação com uma cereja de cereja, né? Falar cereja de ouro, não tem cereja de ouro, né? Uma cereja. Será que cereja do bolo? Obrigado, meu irmão. Eu sabia que era cereja de alguma coisa, homem. Do que será que é? Será que é cereja do ouro? Do bolo? Obrigado. Louvado seja Deus por tua vida, irmão. Né? Salvou eu. Irmão, Jesus está no céu, mas o Espírito Santo está aí, ele está aí dentro de você. Então é só você ouvir Ele. Olha isso, é só ouvir o que o Espírito Santo fala e permanecer. Uau! Quando Jesus me disse isso hoje, eu falei, caramba, é só ouvir o Espírito Santo. É só ouvir. E como é que eu faço para ouvir isso? Faz assim, ó. Vai lá. De novo, respira e solta. Descansa. O Espírito não fala em meio à tribulação, não fala em meio a um monte de grito. Ele fala no silêncio. Antes de eu encerrar, tem uma coisa que eu sempre falo e para mim me marcou muito na minha vida isso. No ano de 2005, 2004, tinha uma vida
zoada. Já era crente, já cantava, mas tinha uma vida bagunçada, irmão. E nós íamos gravar um DVD em 2007 pela, como é que chama aquela gravadora? Nem lembro mais. Pela MK. E eu tinha uma vida. Aí eu caí em adultério. E eu saí foi numa sexta-feira, no sábado eu voltei para casa, dia 7 de março de 2007. E eu lembro assim, a Marta estava arrasada no colo, e ela veio fazer um jantar, e eu peguei e fui dar uma volta no jardim. Minha sogra tinha uma chácara bem grande, com um monte de árvore, assim, nós morávamos todos ali naquela chácara. E eu fui caminhar. E de repente eu ouvi uma voz assim no meu coração. Pede perdão. E se arrependa. Foi a única vez que eu ouvi Deus falar. Então quando a pessoa fala assim, pastor, Deus falou comigo, eu tenho muito medo dessa expressão. Porque a única vez que Deus falou comigo, foi para me dar um puxão de orelha. E tinha mais dor na voz dele, nessa voz que eu ouvi, do que em mim. Sabe quando você chega para um filho e você fala assim, filho, eu te amo muito, mas eu vou ter que fazer alguma coisa agora com você. E você não quer fazer, foi a voz que eu ouvi. Esse Espírito Santo está aí dentro de você. Ele fala com você todo dia. Sabe quando você vai fazer aquela coisa zoada? E você fica, é ele falando. Quando você não sente paz em olhar, em conversar, em pensar, em fazer, ouça que é o Espírito querendo que você permaneça para que o processo se conclua e o propósito aconteça na sua vida. Faz sentido para você o que eu estou falando, querido? O encontro com Jesus muda a nossa vida. Muda ou não muda? Muda. Mas permanecer em Jesus transforma o nosso coração. Porque, sabe por quê? Porque o encontro ele é emocional. Você encontra Jesus, que nem aqui o André, a gente se encontra e vê Jesus, a gente chora, é maravilhoso. Mas o caminhar com Ele dia a dia vai moldando o teu caráter. Aquele que bebia não bebe, aquele que fumava não fuma, aquele que mentia não mente, aquele que era irado não se ira mais, o que falava palavrão não fala mais, o que tinha um olhar obsceno não tem mais. Ele vai se transformando e permanecendo no Senhor. Por isso que o permanecer, ele causa mais efeito no nosso coração do que o encontro. E com isso acontecendo, o Senhor cumpre o propósito dele na sua vida. Como foi com a samaritana, como foi com Zaqueu, como foi com o homem gadareno, e inúmeros homens que você for procurar na Bíblia. Querido, eu encerro aqui minha parte com você nessa noite. Quero agradecer a você por ter me ouvido. Eu sei que durante a mensagem eu procuro ilustrar e brincar um pouco, para que você entenda que o Senhor nos ama, para que você compreenda que existe um plano celestial sobre a tua vida e a vida da sua casa. Se você está aqui nessa noite, se você veio a The Way Church, se você está nos assistindo, se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, o Senhor quer que você permaneça nele. Ele não quer ter somente um encontro com você emotivo. Não quer um encontrão, um esbarrão, para que você continue na mesma vida que você sempre teve, ou com as mesmas dúvidas que você sempre teve. Ele quer que você saia daqui, permanecendo nele, vivendo o processo que ele tem na sua vida, nele. Não na força do seu braço, na força dele. Porque nós só temos força sendo fraco, porque na nossa fraqueza ele é forte. Isso, aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé.